A consulta com um paciente que quer fazer uma vasectomia no ambulatório de urologia é uma das consultas mais rápidas que tem. Por quê? Porque normalmente o paciente já chega decidido. E quando você não precisa convencer uma pessoa em relação a um procedimento, ao que deve ser feito, é muito mais simples. Só que tem algumas questões que devem ser entendidas pelo paciente, né? Em relação a se ele pode ou não fazer a cirurgia, em relação a como é a cirurgia, o objetivo da cirurgia e toda a situação que ele vai ter que passar para poder fazer esse procedimento e as consequências. São pacientes, em sua maioria, que já têm filhos e por um planejamento, por questões familiares e financeiras, ele decide por não atribuir um novo membro na família. Às vezes uma questão de idade, a pessoa está com uma idade avançada, não tem mais tanta energia ou algum problema de saúde para poder focar e se entregar um pouco mais numa criança que vai necessitar de muita atenção, muito esforço, muita energia. Às vezes a parceira, a esposa, está com algum problema de saúde e não pode mais ter filhos por correr risco em relação ao parto, ou porque um método anticoncepcional escolhido pelo casal não está podendo ser mais utilizado, como por exemplo, uso de camisinha, que às vezes a camisinha começa a causar lesões tanto no homem como na mulher. Uso de anticoncepcional na mulher, às vezes a mulher, por uso de anticoncepcional, começa a apresentar algum problema ou risco relacionado com as questões do anticoncepcional, como por exemplo, risco de trombose. Alguns pacientes também, por outras questões morais e psicológicas, decidem por não ter filho. Às vezes eles têm apenas um filho, ou não tem filho nenhum, e isso não é incomum aparecer de vez em quando no consultório, tá? Às vezes o paciente realmente decide por não ter filho, numa idade jovem, que requer uma conversa um pouquinho mais entendida, uma avaliação mais profunda da situação, como aquele homem que tem uma idade já avançada e não tem nenhum filho, mas ele não quer, pela questão do tempo e da idade, ter esse planejamento, né, para o futuro dele e o risco de deixar, às vezes, a criança sem os devidos cuidados. Então, quando o paciente chega muito decidido, a gente tem que apontar algumas questões legais para ele poder fazer a cirurgia e avaliar se aquela decisão partiu dele mesmo, se ele não vai ter arrependimento, porque uma cirurgia é uma cirurgia, querendo ou não, que vai fazer um órgão que está em pleno funcionamento a parar de funcionar. A questão de reprodução, simplesmente, mas vai parar de poder reproduzir. E ver também se a esposa, a parceira fixa, está de acordo com a decisão. Isso também é uma questão que envolve a parte legal. Tá, então, dois fatores importantes para decidir se vai poder ter filho ou não são a idade e o número de filhos. A idade é em torno de 25 anos. A partir dos 25 anos, ou, né, a lei diz que ou 2 filhos. Então, essas questões burocráticas, às vezes, fazem com que um paciente que está decidido, às vezes essa decisão não foi tão rápida, mas quando ele chega no consultório, ele está decidido a fazer, requerer um pouco mais de tempo, às vezes, porque os planos de saúde, de uma forma geral, eles têm que respeitar esses critérios. Então, eles impõem, muitas vezes, algumas avaliações antes da cirurgia, como a avaliação do planejamento familiar, a avaliação de um psicólogo, né? Como questões de alguns documentos que devem ser de termos de consentimento, né? Para poder fazer a cirurgia, muitas vezes reconhecido em cartório, né? Reconhecido em cartório e com a assinatura da esposa, no caso, se for casado, né?
E também tem alguns quesitos em relação a tempo. Às vezes os convênios dão aí em torno de 60 dias para poder fazer a cirurgia, para ver se o paciente realmente não vai correr atrás na decisão. Isso também é uma questão que está escrito na lei. Então, nessa parte, quando está tudo certo, a gente parte para cirurgia, né? A cirurgia de vasectomia, é a cirurgia esterilizadora masculina, né? Um procedimento que tecnicamente é simples de fazer, mas tem toda uma arte cirúrgica por trás. Requer treinamento, requer uma boa avaliação do paciente antes da cirurgia. Em relação à parte da anestesia, que o paciente vai precisar de uma anestesia para fazer essa cirurgia, né, a gente pode recorrer tanto de uma anestesia local, simples e puramente local, como uma anestesia local associada a um sedativo, o paciente não vê nada, né, e aí ele acorda já anestesiado, sem ter presenciado o procedimento. Às vezes o procedimento não vai ser tão rápido, né? Então às vezes pode ser utilizado de hack, já vi situações onde foi necessária uma anestesia mais forte, né? Questões excepcionais, mas às vezes precisa. Então o objetivo após a anestesia é você identificar os ductos deferentes do paciente. O ducto deferente, ele é um caninho, né? Um pequeno órgão que liga o testículo até a vesícula seminal. Então ele sai da bolsa escrotal e vai até a vesícula seminal, que se encontra um pouco abaixo da próstata. E por que é importante saber isso? Importante saber isso porque, na verdade, você está fazendo uma ligadura aonde produz espermatozoide e não aonde armazena. Por que isso é importante? Porque tem que entender que se você liga aonde produz, logo após a cirurgia, você ainda tem uma reserva. Você tem uma reserva de espermatozoides dentro da vesícula seminal. Então, se você for ter uma relação logo após a cirurgia, e não só logo após a cirurgia, algumas semanas após, você pode engravidar sua parceira. Da mesma forma como se não tivesse feito nenhuma cirurgia. O pós-operatório imediato, como algumas semanas depois, na verdade, o critério é não ter relação sexual aí, no caso, não ejacular mesmo, não só por questões de risco de gravidez, como também de resultado cirúrgico, tá? Em relação a esforço, em relação a risco de rompimento de pontos e também um risco de recanalização que é baixo, mas a gente não pode nunca prever algum problema que pode acontecer ali na cirurgia. Então a gente tem que reduzir o maior risco cirúrgico possível. Eu normalmente dou o tempo de 2 semanas, eu acho que é muito avaliável esse tempo, mas a maioria dos médicos e a maioria da literatura reforça 2 semanas após o procedimento cirúrgico sem ejacular. E inclui também masturbação, né? Tudo que possa levar à ejaculação. Então, depois de 2 semanas, o homem pode voltar a ter relação sexual, vai ter que voltar a ter relação sexual com camisinha. Uma para esvaziar, né? Esvaziar essa vesícula seminal, até poder fazer algum exame que confirme que a vesícula está vazia. Onde nós encontramos esses ductos deferentes? Esses ductos deferentes são encontrados normalmente próximo ao cordão. Então a gente tem uma identificação dos cordões ali logo acima do testículo, né, onde é palpável. Então nós precisamos fazer uma abertura da bolsa escrotal, da pele, né? E nós podemos fazer incisões tanto no meio da bolsa escrotal, tentando identificar o ducto deferente pela parte mais do meio, que é a parte medial, ou as laterais da bolsa escrotal. A vantagem da parte da medial e do meio do escroto é que você consegue, às vezes, usar uma única incisão para identificar os 2 lados. Mas muitos médicos, às vezes por hábito e até prática cirúrgica, preferem realizar 2 incisões laterais nas bolsas escrotais. Essas são as únicas
os únicos métodos para realizar a identificação do deferente, fazer a vasectomia? Não, a cirurgia esterilizadora masculina pode ser identificado as vesículas em outros lugares. Existem algumas técnicas que abordam por questões laparoscópicas ou até inguinotomia, dependendo da situação. Se for por questões de anomalia anatômica ou questões excepcionais, onde os ductos deferentes estão os ductos deferentes e a bolsa escrotal estão fora da sua anatomia normal, ou porque outras questões, né? Aí tem milhares de motivos para você variar a sua identificação dos ductos deferentes. Mas de uma forma geral, essa questão mais tradicional é a mais feita, tá? Após a identificação dos ductos deferentes, o que você tem que fazer é fazer com que o espermatozoide pare de passar ali. Aí existem várias manobras que a gente pode fazer, né? A ressecção de um segmento do deferente normalmente é utilizada, onde você tira um segmento do deferente e aí você faz o corte, né? Você vai cortar o deferente, pode fazer a ligadura, amarrar com um ponto e a cauterização da luz, né? do deferente para não passar espermatozoide ali. O que você pode ainda fazer é fazer a eversão. Você pega o deferente e amarra com que ele fique dobrado e evite que passe mais um pouquinho, evite que o espermatozoide consiga passar, né? Aí o risco de recanalização pode diminuindo, apesar de que uma ligadura simples, uma ressecção simples já normalmente resolve, não tem grande risco. Após a ligadura, a gente fecha a pele, faz um controle de sangramento, né? E fecha a pele. O procedimento é bem tranquilo, mas o que o paciente tem que entender, e esse entendimento tem que variar de pessoa para pessoa, é que tanto por questões de dificuldade técnica, porque às vezes o deferente está numa posição mais difícil de realizar a cirurgia, ou porque ele está muito grudado no tecido, ou porque tem muita gordura na região, pacientes mais obesos, ou porque ele tem um processo inflamatório que possa estar grudado no cordão e nas estruturas do cordão, a cirurgia pode variar, tanto de questões de sangramento como recuperação e inflamação no pós-operatório. Então o paciente tem que respeitar a recuperação, o paciente tem que ficar de repouso no pós-operatório, tá? Para ter uma recuperação melhor. As cirurgias não são todas tão fáceis, algumas cirurgias requerem mais tempo, algumas cirurgias demoram coisa de 10 a 20 minutos e outras podem demorar mais de 1 hora, tanto para identificar o deferente, que às vezes é uma arte de identificação do deferente, tá? Como para conseguir fazer a ligadura desse canal aí. Pode ser às vezes muito difícil, tá? Então não menospreze o procedimento, e se por acaso teve alguma dificuldade técnica do profissional que realizou, muitas vezes ele pode ter encontrado uma alteração anatômica ou inflamatória que qualquer outro profissional poderia ter tido no momento, tá? Por esses motivos, as preocupações de complicações pós-operatórias normalmente são hematomas na região e dor, né? Porque após você manipular uma região muito vascularizada e inervada, e fica um pouco dolorido. Não é uma cirurgia que costuma doer muito, mas não dói quando o paciente fica em repouso. Se ele por acaso for se movimentar muito, chacoalhar, a bolsa escrotal ali está simplesmente pendurada. Então o andar, o chacoalhar da bolsa escrotal pode variar de dores leves até dores alucinantes, dependendo do limiar do paciente e da inflamação local. Algumas dúvidas pontuais que normalmente os pacientes têm quanto tempo mais ou menos eu preciso fazer o espermograma, né, que os médicos pedem depois da cirurgia? Eu posso não fazer o espermograma? Assim, eu não acho seguro não fazer o espermograma no pós-operatório. Então, para todos os pacientes, eu sempre peço espermograma, para não correr risco nenhum, né? A cirurgia tem possibilidade de reversão caso se arrependa? Sim, a cirurgia de reversão de vasectomia é um procedimento possível, é um procedimento tecnicamente que tem muita eficácia. Quanto mais tempo demora para reverter, menor a possibilidade de realizar o procedimento, tá?
E a questão é que normalmente os convênios eles não aceitam reversão de vasectomia. Por isso que você assinar termos em relação à sua decisão, porque a maioria dos convênios não aceitam. Então, é um procedimento mais caro, um procedimento mais complexo. Então, a decisão tem que ser muito acertada na hora de fazer a vasectomia para não ter nenhum arrependimento e possibilidade de precisar de uma reversão. Claro, se você precisar fazer uma reversão, se for um desejo, assim, ninguém pode ser julgado por arrependimento. Existe a cirurgia, o urologista está aqui para servir o paciente, caso ele tome a decisão de fazer uma reversão de vasectomia, mas eu sempre tenho que estar bem orientado, o paciente tem que saber, né, da decisão, né, que realmente deve ser tomada com precaução.